Olá, irmãs e irmãos, saudações franciscanas de paz e bem. Sou Magno Almeida, sou da Juventude Franciscana, a Jufra do Brasil, e vou iniciar com oração pelo bem viver, né, que foi da autoria do Dom Valdeci Mendes, bispo de Brejo do Maranhão, com a colaboração da Coordenação Estadual das Pastorais Sociais do Maranhão. Ó Deus, Criador dos seres humanos e de todo o universo, ensina-nos a compreender que a Terra é a habitação de todos nós. Por isso, não deve ser objeto de exploração, de ganância, de especulação, mas ser de fato espaço sagrado, lugar da vida e vida em abundância, onde os pequenos e empobrecidos possam viver com dignidade, onde os direitos dos mais fracos sejam respeitados e a justiça prevaleça. Senhor Jesus Cristo, força dos pequenos, ajuda-nos a compreender que nosso compromisso de fé deve nos levar a assumir um testemunho de justiça e profecia, pois tu nos ensinaste: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Espírito Deus, fonte de sabedoria, presente em todos os povos e culturas, fortaleça nossa caminhada para podermos combater juntos as injustiças que afligem os empobrecidos desta terra. Que possamos sentir sua presença no nosso meio e o teu apelo de que a criação geme em dores de parto até o tempo presente. Ó Deus, Pai e Mãe de ternura, nós te pedimos que a nossa fé fortaleça as lutas pela defesa de toda forma de vida e nos leve a ouvir o ressoar dos atabaques do povo negro, o som do maracá de esperança e resistência dos povos indígenas, os passos silenciosos dos sertanejos, ribeirinhos e praianos, o borbulhar das águas e o canto dos pássaros dos nossos rios e matas, o clamor das crianças, jovens e mulheres do campo e da cidade. Que tudo isto desperte em nós a cultura do bem viver e que possamos clamar em uma só voz: tire as sandálias, pois este chão é sagrado. Amém, axé, aurê, aleluia. Com essa oração, nós iniciamos mais uma web videoconferência, né, do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, o Sinfrajup. Então, Magno, muito obrigado pela oração. Acho que ela é bem tocante a todos nós. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui na plataforma Zoom. Também dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham pelo Facebook dos Católicos e Católicas contra o Fascismo e também no Facebook da Custódia Franciscana do Sagrado Coração de Jesus. Então, hoje nós vamos ter um diálogo com a Rosângela Pesotti, doutora em Serviço Social e do Setor de Articulação do Serviço Franciscano de Solidariedade, CEFRAS, e Jairo Pereira, graduado em Ciências Sociais e mestre em Antropologia do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Então, agora, eu passo a fala para a Zélia Castilho, que é do Sinfrajup e que vai mediar essa discussão nossa tão interessante. Zélia? Então, boa tarde a todos, paz e bem. Eu sou Zélia, né, já falou. Atualmente sou ministra regional da Ordem Franciscana Secular, aqui em Minas, e participo do Sinfrajup. Nós vamos ouvir hoje dois relatos de muita importância sobre ações muito concretas, diretas, né, junto com as pessoas que estão sofrendo barbaramente esse momento da pandemia. E são ações que, vamos dizer, colocam a nu a situação que nós vivemos hoje, do ponto de vista da economia, né, uma economia excludente, que penaliza realmente os mais pobres, né, e
essas propostas nos trazem, né, um outro olhar sobre o que fazer e o como fazer, né? Dão pistas para a nossa ação, tanto agora quanto no futuro, que essa pandemia vai levar muito tempo para terminar, né? Então, a partir dessas duas experiências que vão ser relatadas e do debate que vai acontecer, nós vamos descobrir pistas, né, sobre como fazer, como nós vamos estar, né, presentes junto com essas populações marginalizadas, né, numa atuação que mude as coisas. Eu acho que o que vai ser mostrado indica, né, uma nova maneira de ser, né? De justiça, de solidariedade, de cuidado, né? Que nos lembra muito o que o Papa Francisco está nos convocando, né? A economia de Francisco, uma nova maneira de realizar as coisas. Então, vou passar, né, já a palavra, né, para a Rosângela, né? São 20 minutos, né, Rosângela? Depois para o Jairo, né? Mais 20 minutos, depois a gente retoma. Bom, primeiro, boa tarde, né? Paz e bem. Em nome do Cefras, né? Eu quero agradecer o convite para essa videoconferência. Eu quero dividir minha fala, né, em 4 pontos assim bem rápidos, assim que não são tão extensos, né? Primeiro, quero falar rapidamente quem é o Cefras, situar um pouco o lugar que nós estamos desenvolvendo as ações, que é a cidade de São Paulo. Falar um pouco das ações e o que essas ações estão nos apontando para o futuro, né? Então, vou começar um pouco. O Cefras é o Serviço Franciscano de Solidariedade. Nós somos uma associação ligada à província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, que está aqui na região sudeste. E nós temos hoje uma ação que está muito diretamente ligada ao atendimento, né, das populações aí mais vulneráveis, que está distribuído em que a gente chama de 13 serviços de atendimento, que estão voltados principalmente para a população de rua, para idosos, migrantes e refugiados e crianças e adolescentes. Fora essa ação de atendimento, nós também desenvolvemos várias ações de incidência e participação política, né? Para a promoção de direitos, para a conquista de novos direitos, para a organização e mobilização dessas populações. Nós atuamos hoje na cidade de São Paulo, né, com bastante ênfase, e também no interior de São Paulo, e no estado do Rio de Janeiro, em 3 municípios, né, que é Petrópolis, Caxias e um município chamado Tanguá. As nossas ações hoje, né, essas ações que estão sendo feitas com mais ênfase aqui dentro dessa pandemia do coronavírus, elas estão na cidade de São Paulo. E São Paulo, né, tem bastante gente, pelo que eu vi de São Paulo, mas São Paulo é uma cidade profundamente desigual, né? A cidade, é um centro financeiro, corporativo, mercantil na América do Sul, né? É uma cidade com a maior população do Brasil, com um PIB que representa 11% do PIB nacional, com IDH alto, mas é uma cidade extremamente desigual, né? Ela é formada e ela tem uma concentração de riqueza, tanto social, econômica e cultural, em algumas regiões da cidade, né, em alguns bairros da cidade, e concentra uma minoria que faz uso dessa riqueza. Uma minoria faz uso de muita riqueza. E uma grande maioria da população em São Paulo hoje está nas periferias, né? Que são aqueles bairros que estão aí nas franjas da cidade e que tem uma baixa infraestrutura, tem uma ausência de serviços públicos, que tem pouco investimento na cultura, na educação, na saúde, uma violência policial muito forte hoje, e uma violência de modo geral, e também uma baixa oferta de empregos. Então, São Paulo é uma cidade, como muitas que tem no Brasil, extremamente desigual, né? Você tem centros de um consumo altíssimo e de um padrão altíssimo, mas também uma grande maioria vivendo em regiões muito precárias. Só para a gente ter uma ideia da desigualdade,
tem um comparativo da expectativa de vida de um desses bairros ricos, né, que é Moema, em relação à cidade de Tiradentes, que é um bairro da cidade, que é um bairro da Zona Leste de São Paulo, formado aí por conjuntos habitacionais no extremo leste de São Paulo. O morador de Moema tem uma expectativa de vida de 23 anos a mais que o morador de cidade de Tiradentes. Então, enquanto um morador de Moema tem uma expectativa de vida de mais de 80 anos, o de cidade de Tiradentes não tem uma expectativa mais que 53 anos. Então, nós temos uma desigualdade muito profunda. E eu quero trazer 2 dados que são muito importantes para esse momento que a gente está vivendo. Primeiro é o número de pessoas, porque uma das nossas ações é com a população em situação de rua. Nos últimos 5 anos, a população de rua de São Paulo, do censo que foi feito em 2015 para o censo que foi divulgado esse ano, tem um aumento aí de 53%. Então, nós temos hoje nas ruas de São Paulo mais de 24 mil pessoas vivendo. E eu não preciso dizer que o censo não vai a todos os lugares contar todas as pessoas. Então, 24 mil é um número oficial, mas a gente sabe que tem mais de 30 mil. E, em contrapartida, todos os serviços, os trabalhos para a população de rua, eles encolheram nos últimos anos. Então, você tem um grande aumento da população de rua e, do outro lado, você tem uma diminuição do atendimento dessa população. Esse dado é importante para a gente pensar depois o que a pandemia do novo coronavírus traz de consequência na cidade de São Paulo. Também um outro dado que eu penso que é importante é o índice de desemprego da cidade de São Paulo. Nós temos um índice, bem desse início de ano, de 12,8%. Isso significa que mais de 900 mil pessoas hoje estão desempregadas oficialmente na cidade de São Paulo, melhor, estavam em fevereiro. Fora o grande número de pessoas que estão em trabalhos precários, informais, sem nenhum direito trabalhista e sem nenhuma possibilidade, nesse momento, de manter esses empregos. Esses dados são importantes para a gente pensar o que de imediato aconteceu na cidade de São Paulo quando você tem essa crise sanitária dessa pandemia. O estado de São Paulo, ele decretou a quarentena no dia 22 de março e elencou que os serviços que não eram essenciais deveriam fechar. Dos nossos serviços, ao grande parte, principalmente no atendimento à população de rua, imigrantes e refugiados, eles permaneceram abertos, porque são considerados serviços essenciais na assistência social. E aí, quando isso aconteceu, uma primeira coisa que nós pensamos, e nós criamos um plano para isso, um plano de enfrentamento, é que nós deveríamos organizar ações com essa população para falar e orientar sobre a prevenção do vírus. Mas antes que a gente, na medida que a gente foi implementando essas ações, em pouco tempo, acho que uns 10 dias, a gente percebeu uma coisa gritante, que antes, de que a gente começasse a ter casos de contaminação, de contágio pelo novo coronavírus no meio da população que nós atendemos, a fome passou a ser um ponto gritante. Porque a gente imagina que muitas pessoas que estavam em trabalhos informais, como ambulantes, ficaram sem condições de manter esses trabalhos mesmo precários. Quer dizer, a pessoa já estava numa situação de trabalho muito precária e, de repente, ela se viu sem possibilidade de exercer esse trabalho. E, do outro lado, a população de rua, que antes sobrevivia, principalmente na região central, de fazer pequenos bicos, de ir até o comércio, de vender uma coisa, fazer alguma coisa, de repente ela vê tudo fechado e ela passa a não ter onde comer. Então, essa crise sanitária, ela apontou a fragilidade do nosso sistema econômico. E pessoas que antes estavam numa situação de uma certa vulnerabilidade, elas acabaram sendo empurradas para uma situação imediata de fome, de empobrecimento, de fome, que é
se a gente pensar o grau mais severo que a gente tem dessa miséria toda que a gente vai vendo pelo nosso país. Essa situação, ela se tornou muito explícita, né? Porque a fome é alguma coisa que faz com que as pessoas batam na porta e digam assim, olha, eu preciso comer. E nós temos um serviço na região central que atendia 300 pessoas com almoço e 300 pessoas num lanche da tarde. De repente, né, como eu falei, muito rápido, a gente tinha 500 pessoas na porta dizendo que precisavam comer. Então, rapidamente, eu penso que isso é uma coisa que vai nos levando a perceber essas realidades e pensar o que a gente tem que fazer. E de imediato a gente foi construindo ações sensíveis com essa realidade que foi se apresentando. Uma primeira ação que foi construída e que ela está ainda em andamento é que a gente pensou em montar uma grande tenda, né, na região central, na frente de uma das igrejas que são coordenadas pelos frades, que é a Igreja do Lar de São Francisco, e montamos ali uma tenda, né, chamada Tenda Franciscana, e nessa tenda nós começamos a distribuir alimento para as pessoas que estão em situação de rua. No começo era uma ação que atraiu bastante gente, mas depois, hoje, por exemplo, nós distribuímos, tem dias, 5.000 refeições por dia nessa tenda. E essa tenda, ela acabou aglutinando, acabou articulando muitas pessoas que ficaram sensíveis, né, com a situação, pessoas que antes já faziam alguma ação e que olharam ali a possibilidade de articular esforços em favor dessa situação de fome, de precariedade. Então, por exemplo, rapidamente as pessoas foram nos contactando e começaram a dizer assim, olha, eu vou levar tantas quentinhas, vou levar água, vou levar material de limpeza, vou levar máscara. Então, a tenda ela acabou sendo um polo aglutinador de muitas pessoas e de muitas iniciativas sensíveis à situação da população de rua. É uma situação que, normalmente, no dia a dia, a população de rua é uma população ignorada. As pessoas passam, as pessoas estão dormindo pelas calçadas e ninguém dá muita atenção para essa população. Mas a fome que ficou gritante, né, quando você tem 500 pessoas em frente de um lugar dizendo que estão com fome, fez com que se gerasse aí uma grande rede de solidariedade em favor das pessoas que estão na rua. O que nós estamos percebendo com o tempo é que essa tenda hoje, ela não é só para quem está na rua, não é só quem está na rua que procura. Muitas famílias, muitas pessoas que vivem no centro e que hoje não têm nenhuma renda, acabam fazendo as suas únicas refeições ali na nossa tenda, né? Que é uma tenda de distribuição de alimentos. E mais que isso, nós fizemos um levantamento muito rápido essa semana e nós temos pessoas de outras regiões de São Paulo, às vezes a pessoa se desloca 2 horas, e de outros municípios que estão vindo ali para se alimentar, porque no lugar que elas estão, não tem qualquer possibilidade de que elas consigam o alimento, né? E o alimento ali já está pronto. Então, a gente encontrou famílias que vêm de municípios vizinhos, almoçam, esperam a janta e depois voltam para casa, né? Fazendo esse deslocamento. Isso foi uma ação realizada, assim, e que hoje funciona, assim, tem dia que, como eu disse, a gente distribui quase 5.000 refeições ali naquele lugar. Uma outra questão que nós acabamos assumindo, né, e abraçando foi a distribuição ou a organização de cestas básicas para alguns grupos, né? Nós acabamos sendo procurados por alguns movimentos e alguns coletivos que estão nas periferias, que estão se organizando para que a gente pudesse entrar na organização junto com eles e pudesse conseguir, né, através de doadores, cestas básicas para que pudesse ser uma das ações dentre as muitas que esses coletivos estão fazendo.
Então, nós hoje, no mês de abril, nós conseguimos aí nos juntar a várias redes, a vários coletivos e também fazer alguns cadastros na região que nós estamos atuando, que é o centro e a região do Brás e do Pari, e atender aí quase 6.000 famílias com cesta básica. Essa organização, né, essa distribuição dessas cestas básicas, elas trazem algumas questões que a gente tem olhado com bastante importância. A nossa sede aqui no Cefras, ela está numa região conhecida aí pelo comércio, pelo grande comércio que tem, comércio varejista, que é a região do Brás e do Pari. Sempre nós tivemos a impressão que aqui nessa região não tem mais morador, né? Que os moradores sumiram por causa do comércio. Mas quando as pessoas que estão aqui no entorno não têm mais o seu ganho, porque a grande maioria nós percebemos que trabalhava nessa economia informal que está em torno aqui do comércio varejista, essas pessoas começam a nos procurar e, assim, em 2 dias nós conseguimos mapear mais de 1.100 famílias aqui no entorno. Então, o bairro que nós olhávamos como um bairro comercial tem uma vida e tem famílias que estão vivendo desse bairro comercial, no entorno dessa economia varejista, mas numa forma muito precária, como ambulantes ou aqueles que são imigrantes e refugiados, ainda trabalhando nas oficinas de costura para grandes redes de empresas aí de confecção. Então, a gente acabou percebendo essa realidade muito próxima e uma realidade que parecia que não estava ainda, que não existia mais aqui no nosso entorno. E também nós acabamos sendo procurados por várias ocupações aqui na região central, ocupações organizadas, com anos de atuação, né, que vieram nos procurar porque também estão numa situação bastante precária, né? As famílias estão também passando aí por situações bastante difíceis, e essas ocupações que não têm nenhum vínculo com nenhum movimento organizado, elas estão ali extremamente organizadas também, lutando pelo direito à moradia, de forma coletiva, mas dentro de um coletivo que não está organizado politicamente com nenhum movimento. Então, Rosângela, oi. Rosângela, só um minutinho, tem mais 3 minutinhos. Tá bom. Depois a gente volta. Tá, então todas essas iniciativas, né, que a princípio a gente olha como iniciativas que são iniciativas que a gente pode olhar como iniciativas assistencialistas, elas vão trazendo para nós vários indicativos de ações que precisam ser trabalhadas no futuro. E com isso também a gente vai realizando algumas ações para tentar, no meio dessa pandemia, e garantindo alguns direitos, ou garantindo que alguns direitos não sendo retirados. Então, nós fizemos aí ações de articulação com a Secretaria de Saúde, para um cuidado maior com a população de rua. Hoje, uma ação para emissão de RGs por causa do auxílio emergencial. Também uma discussão sobre as crianças, né, que estão na rua junto ao CMDCA. Então, a gente vai tentando ou buscando articular essas ações que vão mostrando um cenário que, para nós, é importante uma leitura para um pós-pandemia, né, para o futuro, mas também articulando ações de garantia de direitos nesse momento. E aí, isso nos traz aí desafios, né, que eu penso que talvez a gente possa falar um pouquinho depois, já nos apontam desafios para depois que essa crise ela passar, né, ou ela ir se minimizando. Porque a situação da fome, do desemprego, são situações que não vão ser resolvidas depois que a pandemia passar, né? Nós vamos ter um cenário no Brasil bastante preocupante e a gente precisa pensar já precisamos pensar como é que a gente trabalha nele para o futuro. A retomada da vida e da economia não vai acontecer de um modo tão simples e os mais atingidos vão ser essas pessoas que já estão atingidas hoje. Exato. Obrigada, Rosângela. Então, Jaira, com você. Jaira, tem que ligar o microfone. Tá dando para me escutar bem? Agora sim. Tá, então. A gente tem uma leitura
de que a gente chega no ponto crítico da necropolítica enquanto técnica do Estado e capital na gerência da vida e dos corpos, né? Então, a gente chega no momento em que o neoliberalismo evoca esses e produz instrumentos de cerceamento, punição e também, de alguma maneira, seleciona quem vive e quem morre, quem está exposto ao vírus e quem não está, quem está exposto à contaminação e quem não está, e adensa e aguça as fragilidades estruturais, as vulnerabilidades estruturais que populações já subalternizadas em um período anterior à pandemia viviam. Uberlândia é uma cidade média do interior do país, tem aqui um quadro quase que ideal de por onde o bolsonarismo se expandiu e se consolidou no país. Então, Uberlândia, várias cidades do mesmo padrão, Goiás, cidades do interior do Centro-Oeste e do Sudeste, tem muito da conciliação entre uma elite média agroexportadora e um conservadorismo moral e de costumes consolidado como cultura comum, e conservadorismo esse que estão assentados sobre o racismo, sobre a misoginia e outras características. Então, Uberlândia é isso, a segunda maior cidade do interior do Brasil, que não sejam as capitais, né? É uma cidade polo para essa região aqui, para o Triângulo Mineiro e o entorno do Triângulo, concentra boa parte dos serviços e população da região e vive problemas muito semelhantes ao que a Rosângela descreveu que São Paulo passa, né? Embora não seja não seja uma metrópole conurbada, é uma cidade média que tem importantes fluxos e que tem composições cosmopolitas. É importante notar também que nesse adensar e nesse momento de uma consolidação do neoliberalismo e da sua vertente punitiva, da sua vertente necropolítica e na incompatibilidade entre democracia e esse sistema econômico, essas populações passam a viver um outro quadro de vulnerabilidades, que não são só o adensamento das vulnerabilidades vividas antes da pandemia. As populações vivem e presenciam a implosão do que o próprio neoliberalismo prometia como possibilidade. Então, famílias trabalhadores que antes iam para a informalidade como uma solução, envoltos no discurso do empreendedorismo, hoje vão para a informalidade como única opção de emprego, ou a própria informalidade não dá conta mais de recolher no subemprego todos esses trabalhadores que saíram de postos formais de trabalho. Então, existe uma implosão de fato da possibilidade e um adensamento da contradição entre capital e trabalho nesse momento do neoliberalismo, adensado com a pandemia, e vale reforçar o que Rosângela disse, não viveremos uma pós-pandemia. Essa situação de crise e emergência é uma situação permanente a esse regime. Agora, quais são as saídas, né? Eu acho que dessa situação complexa, a gente começou a trabalhar e construir saídas em vários lugares, né? E saídas sempre articuladas, saídas sempre produzindo redes de solidariedade, redes articuladas. Eu faço parte do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a gente está em mais de 11 estados no Brasil, então as iniciativas de Uberlândia encontram consonância e ressonância em outros estados, e aqui a gente conseguiu trabalhar uma
uma iniciativa que são as cozinhas comunitárias, que vem em um crescente e desenvolvimento de outras iniciativas. A gente começamos aqui a construir na ocupação Fidel Castro um auxílio permanente, um programa de acompanhamento e cuidado permanente com as famílias. Primeiro, né, construindo a segurança alimentar dessas famílias e depois trabalhando a mobilização, não em conjunto delas, né, por conta da situação da pandemia, mas a mobilização dessas famílias como trabalhando as pessoas que poderiam ir para as cozinhas comunitárias, que poderiam trabalhar na costura de máscaras, que poderiam se engajar em outras atividades. Então, num primeiro momento, a gente trabalhou o nosso território e, num segundo momento, a gente começou a trabalhar as cozinhas comunitárias. A cozinha comunitária é um centro, né? Ela é o vértice de um rizoma. Como é que eu ilustro isso? A gente tem um trabalho que articula assentamentos de áreas rurais que fornecem alimentos e são assentamentos que trabalham em modelos agroecológicos, modelo agroecológico. Uberlândia tem mais de 8 assentamentos que foram construídos na luta pela reforma agrária. Começamos também a trabalhar outras comunidades para além daquelas do MTST. Então, as cozinhas, elas por serem esse centro que recebem os alimentos dos assentamentos, em que as cozinheiras das ocupações, cozinheiras e cozinheiros da ocupação vão para lá para auxiliar no preparo das marmitas e recebem também doações de outras entidades. A partir dessas cozinhas, a gente montou, e da distribuição de marmitas, montamos centros de distribuição em outros bairros periféricos de Uberlândia e começamos, então, a organizar esses bairros e organizar as demandas das famílias a partir desse contato entre aquele que estava lá distribuindo as marmitas e a família que vai lá pegar essa marmita. Num primeiro momento, a gente começou a lidar com esse quadro agravado de insegurança alimentar nas periferias de Uberlândia. Aqui a gente estima que mais de 40 mil pessoas já estão desempregadas, já, como reflexo das políticas econômicas tomadas, né, do começo do ano para cá. Então, muitas famílias pioraram significativamente seus níveis de vida, os níveis de renda, e a nossa preocupação começou, né, em trabalhar esses elementos da solidariedade e integração como elementos que também trazem possibilidades para o que fazer depois dessa situação mais grave. O que a gente identificou é que o que os movimentos sociais produziram de alternativa e estratégia em todos esses anos até agora precisam ser articulados. Então, articular assentamentos com ocupações, com sindicatos que cedem sua estrutura física, que cedem seus veículos e que se engajam com seus militantes, junto com a Igreja Católica Progressista, a Igreja Católica que está em defesa da democracia e da solidariedade, junto com outros organismos que praticam a solidariedade e a construção do bem viver na cidade. O que a gente construiu até agora, de forma articulada nesse momento, é capaz de produzir saídas. E é muito importante ressaltar que nas cozinhas comunitárias, a gente, por articular essas iniciativas e articular essas populações, desses produtores agroecológicos até cozinheiras e cozinheiros das ocupações urbanas que se engajam na feitura das marmitas, por conta disso, a gente conseguiu melhorar o padrão alimentar dessas famílias em relação ao que acontecia antes da pandemia. Então, essas famílias hoje se alimentam também com alimentos mais saudáveis, com alimentos que não têm agrotóxicos, com alimentos que levam também saúde para a mesa desses trabalhadores. A nossa articulação ela pretende ser progressiva, né, e aumentando seu raio de ação. Hoje a gente está com 4 cozinhas comunitárias em Uberlândia, são 2.000 marmitas por dia, vieram dos assentamentos do MST mais de 4 toneladas de alimento,
São mais de 40 militantes do MTST e das ocupações envolvidas no preparo dessa alimentação. Além disso, né, a gente assiste essas famílias, fazemos um programa de acesso à justiça, de acompanhamento jurídico, para o acesso ao auxílio emergencial, para o acesso a outros benefícios, né, como seguro-desemprego, pensões e pensão alimentícia, principalmente. Além disso, a gente tem trabalhado com 2 médicos que disponibilizaram seus telefones para fazerem consultas remotas, né? Consultas de casa, para que a pessoa possa avaliar se ela, podendo, vai ter que correr o risco de não em um posto de atendimento médico, ou se é melhor ela ficar em casa. E também trabalhamos com a doação de alguns bujões de gás para aquelas famílias que precisavam demais de fazer a quarentena, que tinham muitos membros idosos, muitos membros com comorbidades que podiam ser agravadas e levar a letalidade do caso da doença, né? Então, a gente garantiu que essas famílias pudessem ficar em casa nos nossos territórios. Mas o mais impressionante dessa história toda é que as cozinhas comunitárias, elas, além de articular e de formar esse outro trajeto para os alimentos na cidade, de formar um outro plano para essa circulação, elas também elas são a realização de enunciados que já vinham ganhando força, né? Principalmente os enunciados da economia de Francisco. Ela tem como base as cozinhas comunitárias têm como base primordial a solidariedade. E uma solidariedade que começa a ser politizada. Porque se de um lado a gente está trabalhando com essas iniciativas, né, e fazendo mais de 2.000 marmitas, a gente está ganhando e construindo lastro em um campo popular do qual a gente nunca devia ter saído. Então, se há um ano atrás, quem fazia a maioria dessas ações, que trabalhava a segurança alimentar e o contato direto e cotidiano com essas populações, eram os movimentos sociais, parte da igreja e das pastorais sociais, mas, em grande parte, grupos e células neopentecostais que politizam isso de uma outra maneira, né? Que criam um outro discurso em que a solidariedade desaparece e o que ganha lugar é uma relação de dependência. Nós temos agora a possibilidade de retomar com ações de solidariedade articuladas, com o acúmulo de anos do trabalho de construção dos movimentos sociais, a disputa do cotidiano das periferias, a disputa do cotidiano do povo pobre. Então, é possível que, nessa situação desse abrandar da pandemia, que vai acontecer uma hora, a gente já tenha firmes elementos, já tenha consolidado a disputa de parte do cotidiano das periferias. Agora, para isso, a gente precisa articular mais atores políticos, mais agentes políticos. Para além das ações da cozinha, eu acredito muito na inteligência popular. E o MTST aposta muito nessa inteligência popular. A gente conversando com alguns companheiros moradores das ocupações, como nós, né, moradores dos assentamentos, foram dessa articulação e do cotidiano da cozinha que saem as principais soluções para lidar com esse cotidiano, para lidar com o cotidiano dessas comunidades. Então, é impressionante quando a gente agora começamos a trabalhar o uso de vasilhas retornáveis, pias comunitárias nas ocupações, começamos a instalar as pias comunitárias para que as pessoas possam ter um aumento do hábito de higiene das mãos, de lavar as mãos. Então, desse cotidiano nasce também a inteligência popular, desse contato nasce também soluções que vão se apontando e vão modificando partes da vida nessas comunidades periféricas de Uberlândia e de outros lugares. E aposto que Rosângela pode me narrar também uma série de preciosidades e de arranjos, de métodos que nascem do cotidiano da ação, que nasce da praxis.
é importante a gente estar atento para isso, porque são essas soluções, esses instrumentos também que vão dando lugar de saber, de produção de saber para essas pessoas que estão ali na partilha cotidiana e na construção cotidiana dessas ações. Queria ressaltar uma coisa breve, que, além disso, a gente também trabalha com articulação com o sistema de justiça, né, propondo a suspensão do pagamento do Minha Casa Minha Vida, a suspensão do pagamento das parcelas dos financiamentos da Coab. Estamos agora construindo uma ação para que hotéis em Uberlândia sejam utilizados para abrigar a população de rua no momento da pandemia. Trabalhamos com uma articulação importante, porque no MTST a gente trabalha aqui em Minas com grupos de amigos e familiares de presos. Então, a gente trabalhou em habeas corpus coletivos para conseguir a soltura dos presos que estão nos grupos de risco, que é a mudança de regime, né, para o regime aberto e prisão domiciliar. A gente são essas séries de ações, mas a cozinha comunitária ela tem uma particularidade, porque ela é a possibilidade de integração, ela e outras ações do mesmo tipo, são a possibilidade de integração entre o acúmulo de processos de construção histórica de movimentos sociais como o MST, o MTST e outros, né, que se solidarizam com a proposta. Um dia a gente estava fazendo uma pequena conversa aqui para essa live e eu toquei em um ponto, e depois a gente conversou um pouco disso, que esse cenário em que essas iniciativas de solidariedade no combate à insegurança alimentar e à construção de níveis mínimos de cidadania, elas rememoram iniciativas e estratégias que estavam muito presentes no início da redemocratização. E eu acho que a gente recorre a esse manancial histórico, a esse passado das campanhas de combate à fome, da estruturação de cozinhas comunitárias à época, de cestas solidárias e de uma série de iniciativas que aconteceram, para pensar que a solidariedade e essa disputa contínua e continuada do cotidiano do povo pobre, do cotidiano das classes populares, foi o que permitiu e o que pavimentou a democracia, o que permitiu o ascenso de forças populares e a produção de um governo popular no final disso. Então, vale dizer que a economia de Francisco ela é esse conjunto, né? E ela tem potencial, ela por ser esse significante aberto, ela tem potencial de acolher todas essas ações, toda essa memória política e de condensar nesse enunciado de que é necessário uma outra forma de que as coisas não sejam avaliadas como bens, que a natureza não seja precificada, que as relações não sejam relações permeadas pela exploração capitalista. Mas então a economia de Francisco ela é esse significante aberto que pode ser estruturado a partir de diferentes metodologias, diferentes práticas que tem a solidariedade como guia e como ação primordial, como afeto orientador. Então, é sobre isso que eu queria dizer nesse primeiro momento. Somos capazes, sim, de dar conta e de vencer o neoliberalismo em sua face punitiva, vencer a necropolítica como estratégia de governo da vida e dos corpos. Somos capazes, a partir da solidariedade de uma nova economia política, construir formas e relações que produzam o bem viver e produzam dignidades densas, dignidades necessárias, cidadanias muito amplas e que todos possam viver bem. E estamos construindo esses elementos a cada dia. Muito obrigada, Jairo. É uma riqueza enorme, né, gente? Essas duas experiências, né, que vocês trouxeram aqui para nós, né? E já introduziram, de alguma maneira, né,
uma continuidade na discussão, quando vocês falam da economia de Francisco, né? Eu acho assim, muita ousadia a hora que eu penso o que é o capitalismo hoje, o que é, né, o sistema financeiro enquanto poder político, enquanto poder armado, né, ideológico, né, que está presente no mundo inteiro. Altamente destruidor, né? Ele destrói pessoas, né, a vida, né, a pessoa, o emocional, né, as relações, né, que ficam muito conturbadas, né? Ele massacra as pessoas, né, no sentido de que a inscrição no mercado de trabalho é sempre de uma forma muito penosa, né, por causa da exploração. E, além de tudo, ainda provoca um enorme desastre com relação à nossa casa comum. Quer dizer, somos todos interligados, então é um desastre total em todas as dimensões. Então, eu fico pensando que realmente uma proposta dessa do Papa, da economia de Francisco e Clara, é muito ousada, né? E construir isso, como é que nós vamos construir? Vocês já deram algumas pistas, né? Quer dizer, não é um trabalho de ir falar, fazer a cabeça das pessoas, né? É um trabalho muito cuidadoso, né, que vocês mostraram, de construção de cidadania, né? Uma construção da cidadania. E já apontando o que seria essa economia de Francisco na prática, né? Que tem que disseminar, vamos dizer assim, disseminar, porque ela é a única forma que eu penso assim, de salvação para a nossa humanidade aqui. É interessante porque ela não se dá centrado num aspecto, né? Então, você tem o capitalismo que é centrado no dinheiro, né? Na força do dinheiro. Você tem uma proposta da economia de Francisco e Claro, que, como foi mostrado aí, é muito trabalhar a solidariedade, a fraternidade, trabalhar o cuidado com a pessoa, com o outro, e com a casa comum, porque, como diz o Papa, está tudo interligado, né? Então, eu acho muito interessante assim, que se multipliquem essas experiências, né? E certamente tem várias no Brasil inteiro, né? América Latina, né? Que se multiplique essa experiência. Mas eu vou pedir assim, que cada um tenha uns 10 minutos para dizer assim, o que vocês sugerem com relação a gente construir essas alternativas dentro desse espírito da economia de Francisco e Claro? Vocês já deram as pistas, mas assim, tentar sistematizar um pouquinho para a gente conseguir ter um quadro aí sobre isso. Bom, eu penso que eu quero reforçar uma questão que o Jairo trouxe, que eu penso que a construção dessa nova economia, desse novo jeito, tem que se dar no cotidiano, né? Nas experiências e nas experiências concretas que vão acontecendo. Porque não adianta a gente só teorizar o que seria essa nova economia se a gente não experimentar ela no dia a dia, naquilo que vai sendo construído no dia a dia. E acho que uma primeira coisa é essa, assim. Nós, assim, o Jairo trouxe algumas experiências, e se nós olharmos as experiências que a gente tem acompanhado aqui em São Paulo, tem experiências riquíssimas de uma construção coletiva, solidária, uma construção de superação dessas dificuldades, e que elas precisam ser valorizadas e que de alguma forma elas ganhem vida para depois desse período. Eu acho que seria muito ruim se depois que a coisa for acalmando a gente volte a um estado normal, ao estado que era antes, né? Essas experiências elas precisam ser debatidas, precisam ser ampliadas, precisam ser reforçadas, porque a gente olha organizações e comunidades aqui em São Paulo, são organizações a organização da comunidade que nasceu ali
e que elas precisam depois de potência, assim, de vida, para que elas tenham continuidade. Então, acho que isso é uma coisa importante. Essas múltiplas experiências que a gente olha que está acontecendo, elas precisam depois ganhar vida, né? E acho que a gente vai ter duas pautas muito importantes, assim, depois do final, ou quando essa crise sanitária se mitigar, né? Uma é a questão ainda da fome, né? E a gente não pode olhar a fome só do ponto de vista de você criar ações assistencialistas para suprir a fome. A fome, ela precisa ser colocada de novo numa agenda política no Brasil, né? Mas de que forma eu penso que a gente pode fazer isso em sintonia com essa discussão da economia de Francisco? A fome precisa ser discutida não só do acesso ou da segurança alimentar, mas também, assim, de que alimento nós estamos falando, de que produção de alimentos nós estamos falando. Trazer a discussão da agricultura familiar, a produção de alimentos sem agrotóxicos, quer dizer, a gente precisa politizar, e acho que vai ser um momento importante de trazer a discussão da fome sobre outra perspectiva. Não é só dar o alimento para as pessoas ou produzir o alimento para matar a fome, mas a gente está falando de que modelo de produção agrícola que pode gerar um alimento de qualidade saudável que respeite a natureza. Eu penso que isso é uma pauta extremamente importante que a gente tem que se apropriar e discutir sobre ela. E a outra questão é que a gente vai ter um desemprego estrutural, a gente já estava tendo um desemprego estrutural, e esse desemprego vai ser muito mais agudo. Então, as pessoas vão precisar viver, vão precisar ter alguma renda. E como é que a gente também vai pegando experiências de geração de renda, de trabalho coletivo, de trabalho cooperado, né, de cooperativas, de produção comunitária, e a gente começa também a mostrar que é possível gerar outras formas de renda que não seja esse modelo desse capitalismo, né, que explora e que massacra o trabalho da classe trabalhadora. Então, acho que a gente tem ali dois temas, duas propostas que a gente precisa abraçar dentro da economia de Francisco, que é a fome, né, ou a alimentação, do que a gente está falando, e também de que proposta de geração de renda a gente pode ir construindo que não seja desse capitalismo predatório, que mercantilize e tudo mais. E acho que uma questão que aparece também, que é oposto a esse modelo neoliberal, que é um modelo do individualismo, de que as pessoas estão competindo, uma não está se importando com a outra, é toda essa solidariedade ou essa empatia que vem se criando com esse sofrimento assim que está pelo mundo todo. Quer dizer, esse sofrimento tem gerado nas pessoas uma empatia muito grande, e a empatia tem gerado solidariedade de uma forma muito firme. Como é que a gente vai trabalhar essa solidariedade coletiva para não voltar ao modelo individualista que a gente vinha vivendo, né? Que daí essa xenofobia, esse machismo, esse racismo ganham muita força nessa sociedade mais individualista. Então, também essa parte que eu acho que vem muito de ações culturais, como é que a gente trabalha a cultura para que a cultura seja uma mediadora também, né, dessa solidariedade e desse a gente rompendo esse individualismo que é tão permissivo assim, né, e tão gerador de violências na nossa sociedade. Então, se a gente for elencar desafios, a gente tem um monte, né? Só esse já é enorme, mas eu penso que a gente vai olhando propostas ou perspectivas para o futuro, que nessa perspectiva que o Jairo falou, de que é preciso grandes articulações, grandes mobilizações, a gente pode ir fazendo e pensando em discussões nesse campo. Joia. Eu vou passar para o Jairo, né? Só um pequeno, rápido comentário. Eu acho interessante que as coisas são todas interligadas. Ligadas, sim. Você quebra o individualismo, você quebra o consumismo, essa questão da alimentação. Você quebra a cadeia de produção. Você não vai ficar... muda tudo, muda o jeito de olhar a alimentação, a produção, o consumo, né? Então, Jairo, o que você... Não, eu acho fantástico isso, né? A gente
só para a gente ter um pouco da dimensão da abrangência do que articulamos, uma cozinha ela foi capaz de juntar organizações. Então, a Central dos Movimentos Populares, sindicatos cultistas, movimentos trabalhadores sem terra, Igreja Progressista, movimentos trabalhadores sem teto. Então, essa articulação, ela surge por conta de um gesto simples, que é produzir refeição. Às vezes, assim, né, a gente tem uma demanda grande de teorizar a articulação de rede, de pensar nos elementos de vínculo, nos vínculos fortes e fracos, em uma série de coisas, e o objeto mesmo da produção, o resultado mesmo da produção é algo muito simples e às vezes tem na natureza do seu fazer essa capacidade de articular e de trabalhar a partir da coletividade. Acho que a cozinha e a produção de alimentos tem muito disso, né? Nada tem mais afeto do que o fazer do que o fazer da comida, né? Tem muito disso. Eu aposto que a companheira Rosângela que acompanha essa produção de bolo ali no café ali no Paris, não é que tem o café do padre? Aonde que é? No Largo São Francisco. No Largo São Francisco, chá do padre. Chá do padre, porque aqui em Minas não tem chá, é só café. Então, eu tenho certeza que Rosângela, que acompanha isso, sabe como que o fazer do alimento ele evoca esses afetos de solidariedade e de dedicação do que é bom e do que é o bem ao outro, né? Ninguém partilha o pão à toa, né? Ninguém partilha o pão. O pão talvez seja esse gesto mais significativo do que se partilha com o outro, né? Porque ali você tem a partilha de olhares, você tem a partilha de histórias de vida, você tem a partilha de complexidades que antes ninguém tinha acesso. E essas organizações, quando começam a trabalhar com a entrega e o doar-se ao outro, começam também a reconstruir a possibilidade de que a alteridade que a gente sempre quis e sempre almejamos construir, como afeto e processo da nossa construção política, a gente começa a pavimentar a alteridade com a solidariedade, com o gesto em que o outro não é um outro extremo, é um outro mesmo, e é um outro que está próximo de nós, é o outro que partilha o cotidiano conosco, é o outro que partilha de uma série de outros elementos conosco. Tem uma análise do neoliberalismo muito precisa, o Safatli que faz isso. Ele vai lidar com quais afetos o neoliberalismo opera para que a sua dinâmica de exploração seja possível. Porque como é que um sistema que implode vínculos trabalhistas, direitos trabalhistas, implode a saúde pública, destrói e corrompe a educação pública, que destrói o Estado na sua forma, no mínimo que o movimento dos trabalhadores conseguiu construir, que é o estado de bem-estar social, como é que os trabalhadores, então, se submetem a essa situação e a essas circunstâncias? É claro que existem elementos primordiais, como a contradição capital-trabalho, a manutenção dela, a detenção dos meios de produção, mas existem elementos de outra ordem. E aí a gente pode citar desde o controle efetivo dos corpos, da docilização dos sujeitos, uma série de coisas, mas a gente tem que... Eu queria recortar o afeto e os tipos de afeto como um elemento primordial. Eu, por estar em uma ocupação, convivo com pastores pentecostais e neopentecostais o tempo todo. E eles não são distantes de mim. Eles partilham comigo a religiosidade deles. Então, não estou não estou aqui narrando uma crença distante, uma prática religiosa e espiritual distante. E o que eu presencio nesse tipo de espiritualidade e de religiosidade que foi se conformando.
de que os afetos essenciais ao neoliberalismo, eles estão ali também. Então, ali você tem um reforço do individualismo, um reforço do sucesso profissional, o reforço de elementos do empreendedorismo que vão da palestra de um coach até a fala e o uso do recurso da citação bíblica e do testemunho. Eles disputam afeto. Junto com isso, você tem um bombardeio de palestras de autoajuda e de superações impossíveis, de novos modelos de gerência e negócios, de promoção de autoestima a partir de uma narrativa que, mesmo que falsa, produz alento. Então, existe uma disputa sobre os afetos e as afecções. Qual é a nossa disputa dos afetos e das afecções? Quais os afetos vão mover a economia de Francisco e Clara? Quais esses afetos primordiais? Eu fico pensando em toda... Eu fui de comunidades eclesiais de base, eu fui de SEB. Né? No começo da minha vida, como eu já me pensando como sujeito e como agente político, eu participei de SEBs. E eu lembro muito de perceber um tipo de afeto que era o afeto da partilha. Eu acho que existe essa economia de Francisco Clara, quando eu digo que ela é um significante aberto, é que tudo que a gente formular e construir de prática serve como conceito e argumento para o que ela forma como teoria, para o que ela forma como a reprodução dessas práticas em outros lugares. Então, a cozinha comunitária, o chá do padre e o que a Rosângela narrou podem ser capítulos da economia de Francisco e Clara e adaptados a realidades distintas, como iniciativas de outros lugares, de outros estados, com outras realidades, podem ser capítulos da economia de Francisco e Clara e que a gente possa praticar aqui em outros lugares, que a gente possa levar isso para o Médio de Jequitinhonha, que a gente possa levar enunciados desse tipo para a região metropolitana de Belo Horizonte, para as ocupações de Belo Horizonte, Zélia, que a gente possa trabalhar isso nesses outros lugares. Então, eu fico pensando que a economia de Francisco e Clara, ela prescinde de um afeto primordial. E esse afeto primordial é a solidariedade. Muito obrigada. Gostei muito de ouvir essa questão do afeto. Nós temos que realmente pensar isso, né? Nessa ação, nessa construção da economia de Francisco, né? Então, gente, olha, muito obrigada. Eu vou passar agora para o João Paulo, viu? Foi muito bom. Eu também agradeço a partilha de todos vocês. Eu acho que, até comentei, né, que escutar a Rosângela falar da realidade de Cefras e fazer parte dessa construção é de fato emocionante a gente estar junto nessa caminhada. Eu, antes de qualquer contribuição, qualquer partilha que vocês já colocaram aqui no nosso chat, eu quero abrir esse espaço para que vocês possam elaborar as perguntas e assim a gente criar essa discussão com a Rosângela e também aqui com o Jaime. Tá ok? E antes eu queria trazer já essa fala pertinente da Doris, da Maria, que já colocaram aqui do lado, algumas colocações no que remete à ao nosso ponto de vista a partir do Evangelho, a partir do Atos dos Apóstolos, da construção dos primeiros apóstolos, aqueles que dividiam em comum. O que remete tudo isso a nós é que nós estamos numa discussão totalmente social, mas que não tem como fugirmos daquela proposta que o próprio Evangelho nos dá. E Papa Francisco, como ouso dizer, um grande profeta desse novo tempo, nos oferece essa nova forma de olhar o mundo. Uma nova forma que já é muito comum a todos, né? Então, eu deixo agora esse espaço aberto para vocês elaborarem as perguntas e assim a gente fazer a nossa discussão.
De antemão, eu já coloco que a Maria colocou que nós temos, a Doris, desculpa, que nós temos essa oportunidade de sermos igreja novamente, vamos dizer assim, de renovar o nosso ar de ser igreja, mas nós temos uma dificuldade, e a dificuldade é como vencer esse poder ditador que leva à perspectiva contrária do que dita o Evangelho e do que dita a Laudato Si, no cuidado com a casa comum, do que dita a proposta da economia de Francisco e Clara. Então já fica como um certo alerta para a nossa discussão. Desses que estão presentes conosco, também adianto que a proposta da economia de Francisco e Clara é uma proposta dita pelo Papa Francisco para que nós possamos refletir as nossas formas de economia, a nossa forma atual e também outras formas na qual podemos valorizar o ser humano em primeiro lugar. Podemos trazer até a fala de que um ser humano, uma economia para o ser humano e não um ser humano para uma economia. O Frei Rodrigo Pereira faz uma contribuição e pergunta para nós como lidar com o dramático de que muitas experiências são efêmeras, como integrá-las. Como integrá-las? Sim. O que eu estava pensando nisso, inclusive, esses dias, assim. Tava acabando o arroz, né? Então, a gente sempre fica muito preocupado quando isso acontece na cozinha. Começa a acabar os mantimentos, começa a acabar as doações, diminuem, as possibilidades de captação também. A gente começa a ficar preocupado com a sobrevida da proposta e com a fragilidade da estrutura dela também, né? Porque ao mesmo tempo que existe uma capacidade de articulação e produção disso, isso depende de que as pessoas estejam ali, de que as famílias estejam contribuindo constantemente e tudo mais. E eu comecei a ter uma agonia desse tipo, né? Eu chamo isso de agonia. Agonia faz a gente pensar também. E eu fiquei pensando o que podem ser essas iniciativas para que elas não sejam efêmeras, né? Que elas não sejam passageiras. E como eu acho que é importante a gente pensar na identidade política que essas iniciativas produzem. E porque geram uma identidade coletiva, uma identidade política coletiva. Estar numa cozinha ou participar da assistência comunitária ou participar de iniciativas como Rosângela narrou, produz identidade política. Produz vínculo real entre as pessoas, produz partilha de objetivos. E eu acho que uma maneira de lidar com a possibilidade de serem ações efêmeras é que essas iniciativas façam parte do programa de um conjunto de organizações. A única maneira da gente criar, tem uma palavra que o pessoal usa, como é que é? Criar sustentabilidade para essas iniciativas e que elas consigam se adaptar a quadros distintos no futuro, por exemplo, que uma cozinha passe de trabalhar com a segurança alimentar para no futuro um restaurante popular, que a gente consiga modificar essas iniciativas, né? Modificar suas estruturas, adaptar suas estruturas. Isso depende de que essas ações façam parte de um programa. E quando eu digo programa, é que façam parte de um conjunto de ações e enunciados articulados.
a economia de Francisco e Clara, se pavimentada, se nutrida de elementos práticos, de estratégias práticas, de fazeres, elas vão possibilitar que isso aconteça. Ela vai possibilitar que isso aconteça. Porque a economia de Francisco e Clara pode ser o programa dessa revolução solidária. Pode ser o programa dessa... Estou usando um termo que o Boulos começou a falar esses dias para trás, e dizer também de como esse enunciado da economia de Francisco e Clara começa a estar no programa de organizações, estar no programa de movimentos sociais. Então, se a gente for capaz de transformar essas iniciativas em parte de um programa político-econômico, né? Porque a economia de Francisco e Clara é economia política. O Laudato Si evoca iniciativas para uma outra economia política. A economia de Francisco e Clara evoca iniciativas para conteúdos para uma outra economia política. Então, eu acho que é importante para a sobrevivência dessas ações e para que elas se transformem no tempo, que elas façam parte de um programa e que esse programa seja a economia de Francisco e Clara e que isso possa ser partilhado com outras organizações. É só uma pequeno parênteses aí. Eu acho que é um momento também, você falou economia política, é um momento também da gente recuperar uma discussão política de peso, sabe? Que a política foi demonizada, e nós sabemos por quê, né? Então, é hora da gente realmente colocar essa questão nas nossas formas de organização, as mais diversas, né? É necessário. Eu também acho que, concordo com o Jairo, que a gente tem que ter um guarda-chuva, né? A gente precisa aglutinar essas iniciativas dentro de uma perspectiva, né, da economia de Francisco e Clara, para que a gente possa ir concretizando isso, não só do ponto de vista das iniciativas, mas ir fortalecendo essas iniciativas, né? Para que elas tenham, para que elas durem, para que elas se transformem. Eu acho que é o tempo de ir, de fato, aglutinando tudo isso, trazendo isso para dentro de um programa, como o Jairo falou, que possa ir solidificando isso dentro do cotidiano. E aí a gente vai conseguindo também fazer disso uma iniciativa política de discussão nas comunidades, e a gente retoma uma fala que vem sendo feita há muito tempo, né? De retomar o trabalho nas bases, né? Nas comunidades. Que em muitos lugares isso foi se perdendo, né? A gente foi abandonando esse trabalho mais do dia a dia. Isso é preciso que seja retomado também, para que a gente consiga fazer uma conexão daquilo que é prática com toda a discussão que vai sendo feita para que as coisas não se percam no meio do caminho. Eu acho que a gente tem que aglutinar forças, organizações, movimentos em torno aí de uma grande proposta que gira em torno aí da economia de Francisco e Clara, né? Nós também temos até no Facebook uma pergunta que foi, eu acho que não era o nosso foco, mas acabou se tornando, porque o tema é muito pertinente. A Mary Jones, ela pergunta como divulgar a economia de Francisco. Ela é da UFS de São Luís do Maranhão. Então, como divulgar essa economia, né? Eu acho que, independente de nós sabermos a teoria formulada dessa economia de Francisco, porque talvez até a carta de Francisco e Clara não tenha chegado a todos, fica como orientação de leitura, mas muito mais do que a teoria, a divulgação da economia de Francisco e Clara é essa discussão que nós estamos fazendo daquilo que é serviço de solidariedade. Aquilo que vai muito mais do que o sentimental, que vai muito mais do que o emotivo, e essa luta que até um participante aqui do chat colocou, a Maria também colocou, como uma forma de busca de política pública. Então, eu peço até desculpa de ter feito esse esclarecimento, mas acho pertinente nós colocarmos isso diante da colocação da Mary, que coloca, talvez seja uma pergunta de várias outras pessoas, né?
Eu fico pensando aqui, né? É claro, a gente tem que pensar nesse horizonte das políticas públicas, né? É necessário pensar nisso, mas pensando na divulgação da economia de Francisco e Clara, eu fico pensando muito dessa coisa na estrutura da parábola e do testemunho. Eu tenho pensado muito nisso porque eu convivo com, com, com grupos pentecostais e neopentecostais o tempo todo. E tenho notado a importância do testemunho, de como o testemunho presentifica o milagre. E de como a gente foi negligente com o testemunho durante muito tempo. Nós, Igreja Católica, testemunhamos muito pouco das nossas ações de solidariedade e dissemos muito pouco delas. Como que, eu acho que um dos passos importantes é que a gente torne o testemunho dessas ações que vão nutrindo e formulando esse programa da economia de Francisco e Clara, que esses testemunhos sejam veiculados nas igrejas, veiculados pela igreja. A outra maneira é que a gente construa uma rede paralela de mídia para que esses testemunhos possam ser veiculados e o conteúdo desse programa, que é a Economia de Francisco e Clara, possa ser veiculado. Mas eu acho que a gente pode lidar com saídas e respostas que são de consenso entre todos, né? Que é ter uma campanha de mídia, construir canais de diálogo, trabalhar com blogs alternativos, rede de mídia alternativa, aumentar a divulgação disso em mídias alternativas, mas me preocupo muito com o conteúdo da comunicação. E eu acho que uma maneira interessante de lidar com essas, lidar com como essas iniciativas e outras podem adensar e construir o que é o sentido da economia clara e o programa, esse programa de economia política da economia de Francisco Clara, através de relatos e testemunhos. E o testemunho ele tem duas dimensões, né? O testemunho ele é, ao mesmo tempo, o relato do ocorrido, mas ele também é a projeção do ocorrido no outro. Então, quando eu testemunho, eu aqui estava dando um testemunho de como as cozinhas funcionam. Então, eu estou testemunhando do que eu vivi, mas eu também testemunho para que o outro acolha o que eu vivi. Então, que a gente invista na dimensão do testemunho como forma de comunicar os elementos da economia de Francisco e Clara, porque isso pode ser uma narrativa possível desde a disputa dos afetos até a disputa das formas de relação que a gente quer construir e das maneiras e de qual sociabilidade a gente quer construir.